Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. Hoje a nossa conversa vai ser muito interessante. Conto ligeiro. A nossa conversa é baseada no Salmo 90, o Salmo de Moisés. Você conhece o Salmo 90? Então eu te convido para a gente ler junto. Convido a você, pegue a sua Bíblia para a gente fazer essa leitura e entender essa mensagem juntos. Então vamos juntos? A leitura do Salmo 90. Pode ser que a nossa tradução seja um pouco diferente, mas o importante é a gente compreender a mensagem. Vamos ler juntos? Salmo 90. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Algumas Bíblias têm um título, né? E traz esse título junto. Oração de Moisés, varão de Deus. Vamos lá. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira e a sua cólera segundo o temor que tu é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse é o Salmo 90, Salmo de Moisés. Para a gente entender esse salmo, a gente precisa focar em dois aspectos: na fragilidade humana e na grandiosidade de Deus. Nós entendemos já nos primeiros versos, onde Moisés ele exalta a grandeza de Deus e ele diz que Deus é de eternidade a eternidade. Nós precisamos entender um termo muito específico que a gente pode tratar nessa mensagem: atemporal. Deus, ele é atemporal, ele não está no nosso tempo. Está no nosso tempo, mas ele está acima do nosso tempo. Ele consegue estar conosco, ouvir as nossas orações, ouvir os nossos pedidos, agir na nossa vida, mas ele está acima de tudo, acima de qualquer entendimento nosso. Deus, ao mesmo tempo que ele vê a criação, ele vê os primeiros patriarcas, ele vê Moisés, ele vê Jesus Cristo na cruz, ele vê tudo como se fosse um único plano. Porque assim como está escrito aqui no verso 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Deus ele está acima do tempo. Ele consegue se envolver com o homem, ele consegue falar com o homem, mas ele tem uma visão que nenhum de nós temos. Isso foge da nossa compreensão humana. Isso foge da nossa racionalidade. Nós estamos diante de um Deus que fez os céus e a terra, fez o tempo, está fora do tempo. Nós, às vezes, não conseguimos compreender como é possível que isso aconteça, mas sim, nós temos que entender que isso acontece. Deus, desde o haja luz, ele já sabia tudo o que ia acontecer e ele já conhece o final de tudo. Nós não conhecemos. Ele nos conhece desde o nosso primeiro choro, desde quando nós somos gerados até o nosso último suspiro. Deus, ele conhece toda a nossa história. Ele sabe onde nós vamos errar, quando nós vamos errar, como nós vamos fazer. E ele só quer a nossa obediência sempre, em todo momento, estar aos seus pés. E isso nós temos que compreender a cada dia, a atemporalidade de Deus. Muito além do nosso raciocínio, muito além do nosso pensamento,
é Deus. Então esse verso 4 diz exatamente isso. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem. Muitos de nós ouvimos já a frase, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, baseado nesse verso 4 do Salmo 90. Então nós temos que compreender e procurar sempre entender que nós estamos diante de um Deus que ele é atemporal, que ele é acima de todo o tempo, que ele consegue ver tudo como se fosse uma coisa só. Ele sabe o que era, o que é e o que vai ser ainda. Está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E o que isso significa? Que Deus conhece o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que há de vir ainda. Para nós, tudo é mistério. O que aconteceu, muitas das vezes nós não entendemos. O que está acontecendo na nossa mente, às vezes não faz sentido. E o que vai acontecer, muito menos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas Deus consegue ver tudo isso. Então, esse salmo, já nessa introdução, ele explica isso para a gente. Que Deus é atemporal, está acima do nosso tempo, está acima da nossa compreensão. Agora nós vamos focar no nosso tema de hoje, na nossa mensagem, o conto ligeiro que está escrito no verso 9, que diz assim, nós repetindo: todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. E sim, o nosso viver aqui nessa terra é um conto ligeiro, é um sopro perto do que nós entendemos já sobre a atemporalidade de Deus. Deus acima do tempo, acima da nossa compreensão. Nós, nesse plano fugaz, ligeiro, passageiro. Nós passamos aqui, assim como Moisés escreveu, 70, 80 anos e é canseira e enfado. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui por um breve tempo. Para quê? Para anunciar as boas novas de Jesus. Para anunciar a mensagem do Evangelho. Aquela mensagem que nos transforma, nos modifica e aquela que nos dá a vida eterna com Jesus. Quando nós compreendemos essa mensagem, quando o Senhor converte o nosso coração, a nossa mente ela é modificada. É tratado como uma forma diferente de ver a vida. Nós passamos a parar de enxergar somente o que perece e começamos a vislumbrar aquilo que será eterno. A vida eterna com Jesus, a vida eterna com Deus, o nosso Pai. Nós devemos compreender que esse conto ligeiro que nós vivemos, ele deve ter uma finalidade. É falar das bênçãos de Deus, falar da mensagem do Evangelho, falar de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, morrendo por nós, tirando nós da morte e dando para nós a vida eterna. Nós temos que entender que nós não podemos passar simplesmente por essa vida e deixar aqui nada, nenhuma lembrança, nenhum rastro, mas que nós devemos falar sempre da mensagem de Jesus. Como nós tratamos aqui, Deus ele é atemporal. E se nós pararmos para pensar, nesse instante que você está ouvindo essa mensagem, Deus está te vendo e Deus está vendo tudo o que aconteceu na história e tudo o que acontecerá ainda para frente. Nós podemos pensar em tantos homens e mulheres que ficaram relatados na palavra de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, tantos os profetas, os discípulos, aqueles que serviram a Deus, os profetas que anunciaram Jesus Cristo, o momento que Jesus passou por essa terra, aqueles que os acompanharam. E nós podemos pensar em nós nessa história, como nós nos encaixamos nessa história. Nós devemos entender que nessa atemporalidade de Deus, Ele deu para nós o privilégio de nós estarmos na sua presença. Para quê? Para assim como todos esses homens, essas mulheres, nós falarmos da mensagem de Jesus. Nós falarmos para o povo sobre Jesus, sobre a salvação. Ah, mas eu falo para tantos e nenhum quer ouvir a mensagem do Evangelho, ninguém quer ouvir falar de Jesus, o povo só pensa no que passa, o povo só pensa no que perece. Sim, mas assim foi com tantos outros. Assim aconteceu com vários homens e mulheres que falaram de Deus. Assim foi com Noé, assim foi com Moisés, assim foi com Jeremias, com Isaías, assim foi com os discípulos, Pedro, João, Tiago, assim foi com o apóstolo Paulo. Falaram da mensagem. Alguns se arrependeram, outros não. Mas o importante é a gente falar da mensagem do Evangelho. Está em nós o falar. O convencer está no Espírito Santo trabalhar na vida dessa pessoa. Então, vamos pensar sobre o conto ligeiro. Sempre quando nós vamos ler o Salmo 90, nós temos que pensar na brevidade da nossa vida. Hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser que não mais. Hoje nós somos, amanhã nós seremos.
Hoje, para alguém, nós somos um amigo, somos um irmão, amanhã nós seremos a saudade de alguém. Isso tem que ficar em nós, ficar essa reflexão em nós. O que nós estamos fazendo do nosso tempo em prol do Evangelho de Jesus Cristo? Jesus precisava de nós? Não. Jesus precisava que nós falássemos? Não. Tem tantos homens e tantas mulheres para falar, ele pode se usar de quem ele quiser, mas ele trouxe essa responsabilidade para nós, essa missão para nós. Então nós não devemos nos calar, nós não devemos parar de anunciar Jesus Cristo todos os dias. O mundo está para quem quiser. Uma guerra está estabelecida. Nós estamos trabalhando em missão do Evangelho de Jesus Cristo. E pode ter certeza, nós não tiramos férias do Evangelho. Não dá para você ser cristão hoje e amanhã não. Não dá para você orar hoje e amanhã falar, não, vou passar um mês sem orar, um mês sem buscar, um mês sem anunciar. Não existe isso. Não existe uma folga, porque nós não estamos vivendo mais para nós. Nós estamos vivendo para Jesus Cristo. Nós estamos para anunciar as boas novas de Jesus. Nós devemos falar em todo momento sobre o arrependimento, sobre a transformação que Deus pode causar na vida das pessoas. Nós não devemos nos calar em momento algum. Então, uma reflexão que fica para a gente, entendendo o Salmo 90 sobre a atemporalidade de Deus e sobre a nossa fragilidade. Nós não devemos trabalhar com Deus, estar perante Deus, como se Deus fosse um fazedor para nós de milagres, de obras, daquilo que nós precisamos. Não. Nós devemos entender que nós não estamos nesse mundo para nós, humanos, perecíveis, buscarmos a Deus que é eterno por coisas perecíveis. Não, em momento algum. Se nós fizermos isso, assim como Paulo escreveu, nós somos os mais miseráveis dos homens. Entendendo a nossa fragilidade, sabendo que Deus é eterno, o buscar apenas pelas coisas que vão perecer, nós não entendemos nada do Evangelho. Nós não entendemos nada da mensagem de Jesus. Nós estamos aqui pior do que aqueles que não conhecem a Deus. Se nós batemos no peito e podemos dizer, eu conheço Jesus Cristo, mas eu só busco a Ele por coisas dessa vida, nós não entendemos em momento algum. Nós não entendemos o porquê nós estamos aqui. Mas nós devemos ser diferentes, nós devemos buscar a Deus, buscar a sua face para o amar, para o agradecer pela sua bondade, pelo seu amor por nós, em todo momento que nós vivemos nessa vida, nós devemos falar de Jesus Cristo e da mensagem do Evangelho. Então, para finalizar essa mensagem, conto ligeiro, o que nós estamos fazendo com o nosso conto que logo vai acabar. Daqui a um tempo nós não estaremos mais aqui, assim como nós já falamos, nós seremos a saudade de alguém, seremos a lembrança de alguém, mas o que nós estamos fazendo com o nosso agora? Será que nós estamos pensando que nós começamos o nosso trajeto e daqui a pouco vai terminar? Ou nós pensamos que assim quando o Senhor nos converteu, Ele começou uma vida que não terá fim, que nós estaremos com Ele pela eternidade. Assim como o Salmo 90 nos diz, de eternidade a eternidade o Senhor é. E nessa eternidade Ele nos convidou a participar com Ele. Se nós o aceitarmos como nosso Salvador, se nós reconhecermos o sacrifício de Jesus por nós na cruz, nós passaremos essa eternidade com Ele. Eu posso dizer uma coisa com toda certeza para você. Nem em toda a eternidade nós conheceremos o nosso Deus. Assim como não é compreensível Ele ser atemporal, estar fora do nosso tempo, nos enxergar, estar conosco, nós não conseguiremos nem pela eternidade conhecer a grandiosidade do nosso Deus. Essa é a mensagem do Salmo 90, a mensagem que eu deixo para você que assistiu essa mensagem até o final. Se você gostou, compartilhe essa mensagem. Leia, releia o Salmo 90, leia a Bíblia. Tenha prazer em estar com um Deus que, acima do tempo, Ele resolveu estar no nosso tempo, junto conosco, nos acompanhando, nos dando vida e nos prometendo vida eterna. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal e vamos sempre firmes juntos na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.